Nesta noite, nós vamos mergulhar nos mistérios de Atlântida, uma antiga civilização da raça humana que era envolta de sabedoria. Mas, o que realmente aconteceu? E se eles eram tão evoluídos, por que é que essa raça deixou de existir? Enquanto eu vou narrando esses fatos em voz suave para você, você vai se acalmando, relaxando a mente, tranquilizando o coração e se permitindo descansar. Agora, permita que a sua respiração se aprofunde e tranquilize. E deixe que cada palavra conduza você a um sono profundo. Nós vamos fazer uma viagem profunda e distante em uma era de ouro da humanidade. Nós vamos mergulhar na história oculta de Atlântida. Antes do grande dilúvio de Noé, existia uma grande civilização e dela todos nós descendemos. Essa civilização se chamava Atlante. No entanto, poucos se atrevem a falar sobre esse tema devido aos dogmas impostos e também por puro desinteresse. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre a antiga civilização de Atlântida. Existem documentários, filmes feitos em Hollywood em décadas passadas, com um aspecto imaginário e fantástico. Os roteiros desses filmes sempre foram baseados em fatos históricos. E esses fatos foram colhidos pelos historiadores das escritas de filósofos antigos, como Platão, que viveu em Atenas antes de Cristo. Foi ele a única pessoa que descreveu essa maravilhosa civilização com riqueza de detalhes. Ele dizia em seus contos que a Atlântida era uma civilização detentora de tecnologias desconhecidas e extremamente evoluídas. Outros filmes e desenhos animados também foram feitos, porém com uma linguagem lúdica e pouco esclarecedora. Na verdade, todas essas manifestações artísticas foram bem-vindas, pois colocou em pauta novamente a discussão no século XX sobre a existência de um povo que viveu numa época dourada da humanidade e que esse ciclo se encerrou devido a um grande dilúvio de proporções extraordinárias. E isso nunca foi visto pelos seres humanos até aquele momento. Pelo menos, não durante os últimos 12.900 anos. Esse período foi extremamente marcante para a raça humana e está descrito
em quase todos os antigos livros religiosos de diversas culturas ao redor do mundo. O período pós-dilúvio marcou uma nova era, o final da quarta e o início da quinta raça evolucional da humanidade. Tudo aconteceu durante a passagem da Era de Virgem para a Era de Leão. As religiões e as crenças que conhecemos atualmente derivam todas dessa incrível época de ouro da humanidade. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, se refere ao grande dilúvio como o renascimento da criação, no qual todos os seus habitantes da terra ressurgiram a partir desse momento. Diz na Bíblia que Noé se tornou o grande Salvador e dele ressurgiu a vida, pois este, como grande conhecedor dos planos de Deus para o planeta naquela época, sabia que deveria construir uma grande arca de madeira e partir rumo ao desconhecido para renovar os seres na terra e enfrentar um novo começo. Esse fato foi real. Contudo, não existe nenhum relato histórico descrito sobre o que existiu antes desse acontecimento. Antes do dilúvio, que extinguiu toda uma geração de grandes homens e mulheres evoluídos, tecnológica e espiritualmente, e que sofreram muito com os fenômenos naturais e também com a passagem de um grande ciclo cósmico. Somado à fúria dos deuses, esse cataclismo foi devastador. Os Atlantes, mesmo chegando a um alto grau de desenvolvimento espiritual e tecnológico, num certo momento se desencontraram e se renderam à desarmonia e ao imperialismo. Seus poderosos governantes experimentaram, no fim da civilização, a arrogância e o pretensionismo material. Estavam, na verdade, vivendo um momento de transformação vibracional, e os seus sumos sacerdotes sabiam que um novo ciclo estava se aproximando e traria catástrofes nunca antes imaginadas. Como dissemos, a única fonte de informação concreta que sobreviveu ao tempo e às gerações subsequentes foram as escritas pelo filósofo Platão, elaboradas na caverna da antiga Grécia. Em sua obra Timeu e Crítias, Platão descreve detalhes específicos sobre uma civilização da qual todos nós descendemos. Seus registros, como quase todas as antigas escrituras, são sempre textos pouco compreensíveis, se lidos de maneira racional, por conter poucas palavras usuais nos dias de hoje. E assim o texto fica fantasioso e de difícil entendimento lógico. Por esse motivo, muitos alegam serem apenas escritas lúdicas de uma história surreal que foi inventada por um homem que viveu numa época totalmente diferente da nossa. No entanto,
Sabemos que Platão foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, grande estudioso dos segredos e mistérios do universo, da mente e do homem. Seus ensinamentos estão presentes em todas as grandes universidades do mundo e assim se manterão por milênios. Esse foi o homem que descreveu a Atlântida, a civilização perdida que muitos gostariam de encontrar e comprovar a sua existência. A Atlântida foi realmente uma magnífica passagem da raça humana na Terra, mas, infelizmente, ainda não temos essa comprovação científica e talvez nunca tenhamos. Governos de diversos países já tentaram encontrá-la no mar Mediterrâneo, próximo à ilha de Creta. Outros ainda procuraram incansavelmente no Caribe, devido ao enigma do Triângulo das Bermudas, que aterrorizou os navegadores e aviadores da década de 1950. O Triângulo das Bermudas é uma área de 3.900.000 quilômetros quadrados. Está situada no Oceano Atlântico, circundada pelo litoral do sul da Virgínia, das Ilhas Bermudas e Flórida. Essa região tem o estigma de ser acometida por vários tipos de acontecimentos sobrenaturais. Foram constatados diversos desaparecimentos de aviões, barcos de passeio e navios. E uma das possíveis explicações para esses fenômenos são os distúrbios que essa região passa no campo magnético da Terra. Um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começaram a ocorrer entre 1945 e 1950. O exército de Adolf Hitler também partiu com fervor em busca da descoberta da terra perdida de Atlântida. Ele acreditava piamente na sua existência e o seu desejo era encontrar a localização exata e mostrar ao seu povo que deveriam seguir rumo a um poder total do planeta, pois em sua concepção a raça ariana, a quinta raça evolucional humana, era descendente direta da civilização Atlante, e ele, por consequência disso, seria o sumo sacerdote reencarnado, que restabeleceria o poder ao povo ariano. Como grande líder desse povo, Hitler deveria novamente instituir o poder mundial e usufruir dos poderes secretos da espiritualidade que estariam escondidos embaixo do Oceano Atlântico. Primeiro, ele enviou um exército alemão ao Mediterrâneo e depois ao Caribe, no Golfo do México. Durante anos, seus soldados disseram ter encontrado alguns vestígios da antiga civilização, porém nunca foram divulgados. Certamente, muitas informações foram perdidas e suprimidas pelas autoridades. Então, nunca saberemos a real história sobre essas expedições, ficando assim
no âmbito das conspirações. Platão, em sua época, fez o papel de disseminador da informação. Se não fosse a sua sagacidade e perseverança em mostrar ao mundo, naquela época, o poder do homem associado ao poder da mente, hoje nós poderíamos estar amargando muitas derrotas e estaríamos centenas de anos atrasados em muitos aspectos da nossa vida, tecnológica, cultural, psicológica e social. Isso só vem comprovar mais uma vez que nossos atos realmente mudam o mundo, pois dizemos novamente: somos seres criadores e para isso estamos aqui, para criar, modificar, evoluir a nossa raça, ajudar os seres e cooperar na expansão do planeta. Em um de seus diálogos, em Timeu e Crites, Platão nos conta que Solon, no curso das suas viagens pelo Egito, questiona um sacerdote que vivia em Sais, no delta do Nilo, e que este lhe fala das tradições ancestrais relacionadas com uma guerra perdida nos anais do tempo entre os atenienses e o povo da Atlântida. Segundo o sacerdote, o povo atlante viveria numa ilha localizada para além dos pilares de Héracles, no Estreito de Gibraltar, onde o Mediterrâneo terminava e o oceano começava. Quando os deuses helênicos partilhavam a terra, a cidade de Atenas pertencia à deusa Atena e Hefestos, mas Atlântida se tornou parte do reino de Poseidon, o deus dos mares. No centro da ilha de Atlântida, nas montanhas, vivia uma jovem órfã chamada Clito. Além da conta que Poseidon teria se apaixonado por ela, e para coabitar junto à sua paixão, teria divisado uma barreira constituída por uma série de muralhas de água e fossos aquíferos em volta da morada da sua amada. Dessa maneira, viveram por muitos anos, e dessa relação nasceram 5 pares de gêmeos, a qual o mais velho recebeu o nome do deus dos mares, o nome de Atlas. Após dividir a ilha em 10 áreas anelares, ele autorizou a supremacia governamental para Atlas. Dedicou-lhe a montanha de onde espalhava o seu poder sobre o resto da ilha. Em cada um dos distritos reinavam as monarquias dos descendentes dos filhos de Clito e Poseidon. Eles se reuniam uma vez por ano no centro da ilha, no palácio central, no templo dedicado a Poseidon, com seus muros cobertos de ouro, brilhando ao sol. A reunião marcava o início de um festival cerimonioso, enquanto sinceras críticas e cumprimentos eram trocados entre eles ao luar. Atlântida
seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral, não sendo somente prolífica de forma magnífica em depósitos de ouro, prata, cobre e ferro, mas também rica em orixaca, um metal que brilhava como fogo. Os reis de Atlântida construíram inúmeras pontes, canais e passagens que eram fortificadas entre os seus cinturões de terra. Cada um era protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estanho no interior. Tanto a riqueza e a prosperidade do comércio, como a inexpugnável defesa das suas muralhas, se tornariam uma marca da ilha. Platão descreveu que esta civilização foi destruída por um desastre natural há cerca de 9.000 anos antes da sua era, que era 329 a.C., a época que Platão estava. Crê-se ainda que, ao serem dizimados pelos atenienses nessa tentativa, além das preciosas escritas de Platão, muitas informações sobre Atlântida e o seu povo foram passadas através de canalizações intuitivas feitas por algumas pessoas, como Helena Blavatsky, Charles Webster Leadbeater e Edgar Cayce, durante o século XIX. Entretanto, essas informações foram pouco divulgadas pela mídia da época. E agora vamos elucidar e correlacionar as informações do século XIX com as antigas escritas de Platão. Se quiserem, posso trazer em um outro vídeo uma visão da Atlântida nunca antes imaginada, por meio de um breve resumo e destacar alguns pontos importantes sobre o seu povo, o que eles faziam, como viviam, sua cultura, seus rituais espirituais, como encaravam a vida e a morte, a cidade, a localização e as causas do seu desaparecimento. E também, obviamente, podemos fazer uma correlação do grande dilúvio com as grandes civilizações que surgiram e descenderam da Atlântida depois desse fenômeno que marcou a história da humanidade. As civilizações egípcias e maias receberam as influências diretas do povo atlante e também carregaram por muitas gerações os seus conhecimentos e qualidades. Muitas dessas culturas ainda se encontram presentes até os dias atuais. E se você quiser, eu posso trazer mais informações sobre isso nos próximos vídeos. Eis como Moisés, o último sacerdote egípcio, relata o pavoroso evento clísmico de Atlântida. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito, de vida sobre a terra, tudo que havia no seco morreu, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca.
A narração sumério-babilônica feita por Ziusudra, rei da 10ª dinastia, considerado o Noé sumério, relata o seguinte: o Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses e disse: homem de Suripaka, faz um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E quando chamas veio, no tempo prefixado, uma voz celestial bradou: à noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso do terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, eu contemplei então o mar, a humanidade em lodo se converter, e como caniços, os cadáveres boiavam. Na tradição egípcia, podemos ler o seguinte: houve grandes destruições de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. A tradição persa acrescenta: a luz do Izete da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta de água até a altura de um homem. Depois, toda aquela água foi outra vez encerrada. Os códigos esotéricos hindus narram o seguinte: Vishnu ordena ao santo varão Vaisvavata que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que, assim, possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sob as águas. Os chineses relataram da seguinte forma: quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos, e os povos, perturbados, pereceram nas águas. E também encontramos entre os tibetanos e os tártaros a mesma recordação histórica de um dilúvio que aconteceu em tempos remotos. Uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre dos céus, arrastam imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E essa foi a nossa leitura de sabedoria de hoje.
Agora relaxe profundamente e se prepare para o sono profundo. Te vejo no próximo vídeo.